que acessar a sua realidade. Tem duas pessoas transmitindo aqui no meu rádio. Em vez de estar ao vivo já. Tô Como eu tenho tempo já. Eu vi que você tava configurando. 4 minutos sem tempo. Salve, salve galera. Estamos aqui ao vivo agora para transmitir a live onde o Playhard. A live onde o Playhard vai falar sobre. É alguma coisa de mobile. Alguma coisa de mobile, velho. Ciência para ajudar a tomar a decisão de marketing e vendas. Mas é pra cortar essa parte inútil depois. Não. Ah, dá pra você ter um laser na sua cabeça, velho. Sim. Deixa eu colocar aqui no meu rosto. O Analytics Innovation Center, ele traz como principal benefício ser um centro onde talentos multidisciplinares estão no mesmo lugar. Demonstra para o mercado, traz para os clientes a realidade que eles trazem para a gente, que já não existem muito mais problemas isolados, localizados em uma só área. São as entregas dos desafios de negócio que o nosso Será que vai fazer a introdução essas dele? células de inovação, elas vão trazer o benefício de a gente poder oferecer soluções mais completas e inovadoras para os clientes. Você ativou a monetização, cara? Essa palestra vai durar mais de 40 minutos, o pessoal não aguenta não. Não? Por quê? Tá em 80%. Quanto? 80%. Ah. Não aguenta. Ontem aquele dia tava em 40% e chegou tipo no zero, no finalzinho da palestra. Quem tá assistindo, deixa um like aí. Deixa um like e comenta aí pra gente saber. Em breve tá iniciando já a palestra do Playhard. Os caras jogaram laser na câmera. Só vou ter que encerrar com uma que outra, velho. Tem 7 minutos de nada aqui. Eu vou deixar. Bom, exatamente. Senão eu vou ter que ficar excluindo depois. Não, um pouquinho. Eu já deve ter visto pra nós dois celular apontado pra frente. Com certeza eu sabia que nós estamos com celular. Com certeza eu sabia que nós estamos gravando. Mas foi não. Não sei como focar. Muito bom. Isso aqui vai ficar aqui na frente. Vai. Porque senão vai ser ruim pra caralho. Vai ter que pegar no ângulo lateral. Não, ele vai usar. Ele vai usar a caneta. Olha, então, nossa última palestra de Semana de Informática, a gente vai trazer aqui o nosso colega Bruno. Ele vai falar sobre promoção de apps e jogos mobile em meios digitais. O Bruno é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, apaixonado por marketing digital e empreendedorismo, trabalha com mídias sociais
há 7 anos e procura sempre tomar como foco seus projetos impactar positivamente um grande número de pessoas. Em 2014, ele fundou o canal PlayHard no YouTube, maior referência do Brasil em jogos mobile na plataforma. E desde então participou de campanhas de lançamento de jogos e aplicativos feitos por alguns dos maiores desenvolvedores do mundo. Vamos receber com uma salva de palmas, por favor, Bruno Bittencourt. Vai sem mesmo, vai sem. E aí, galera, beleza? Vocês são sobreviventes, então, da Semana de Informática, né? Última palestra, né? Depois do almoço, domingo. Pois é, né? Sei que eu já tive aí também onde vocês estão. Onde você fica olhando pra cara da galera e na real, eu tô pensando no coffee break, né? E o que é verdade. Teste. Ai, agora sim. Mas... beleza, velho. Eu resolvi fazer essa apresentação para o pessoal. Acho melhor sempre, né? Eu não consigo pegar o laser, né? O laser é bem mais legal do que o microfone. Mas eu resolvi falar sobre promoção de aplicativos e jogos de celular. É uma coisa que eu conheço muito, que eu já tenho mexido bastante com isso nos últimos anos. Para começar, eu queria só saber, assim, se alguns de vocês, quantos de vocês que já pensaram em fazer um aplicativo alguma vez na vida, antes de entrar no curso ou depois de entrar no curso, ou já comentou com um amigo que teve uma ideia de entrar junto, cada um ajudar com uma parte que entende mais. Então, quem já pensou, se tiver como levantar a mão para eu ver um aplicativo de celular assim, 1, 2, tá? Pode levantar, gente. Todo mundo já pensou, todo mundo queria ter inventado o Uber. Não, tá de boa, bastante gente. Então, eu não vou estar falando aqui para ninguém, né? Então, isso é tranquilo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e eu comecei a mexer com redes sociais na época do Orkut. Então, eu tinha 13 anos e no Orkut eu já tinha comunidades muito grandes, eu tinha comunidade de mais de 150 mil pessoas. Eu lembro do nome, era Eu Sei a Tabuada do 1. Então, tipo, tinha muita gente que também sabia, então muita gente entrou, entrou bastante gente. E aí, com isso, eu consegui criar outras, que era tipo, eu amo viajar, eu adoro férias, que são coisas que eu gosto muito. E aí, muita gente foi entrando em várias e com 13 anos eu consegui gerenciar uma comunidade daquele tamanho. Só que eu não tinha ideia de como trabalhar com isso, eu errava muita coisa, eu acertava muita coisa e acabei fazendo crescer. Aí depois o Orkut faliu, né? Aí eu fiquei, putz, faliu, eu vou fazer agora. Aí lançou o Instagram no Brasil, veio logo depois, um tempo depois. Aí no Instagram eu lembro que uma coisa curiosa que eu nunca vou esquecer foi quando lançou a minha primeira ideia na hora de criar uma conta do Instagram, foi criar um perfil que não seja pessoal, tipo uma página no Instagram. E eu nem usava o Instagram, eu tinha acabado de lançar no Brasil. Então, como eu criei, o tema que eu criei acabou crescendo bastante. Eu tinha 100 mil seguidores no Instagram, mais ou menos 6 meses depois do lançamento no Brasil, 1 ano mais ou menos assim, eu não lembro. E com isso, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha, tipo, sei lá, 16 anos, alguma coisa assim. Uma das maiores empresas, maiores lojas do Brasil, que era relacionado com o tema do meu perfil no Instagram, me chamou para trabalhar com eles, de assistente de redes sociais. Aí eu pensei, putz, lógico que eu quero trabalhar. Eu não ganho quase nada com o meu Instagram, na época eu não sabia monetizar nada. Tinha muita gente que seguia, mas eu não sabia monetizar nada. Então eu falei, lógico que eu vou trabalhar com eles. Aí cheguei lá, eu trabalhar com eles, eu ganhava tipo, bem mais que eu ganhava no Instagram, mas aí, putz, ela faliu, né? Depois de um ano faliu a loja. Aí eu fiquei, putz, perdi o meu Instagram, porque eu tinha parado de fazer conteúdo para ele, tinha vendido ele, vendi ele de graça praticamente. E a loja faliu. Aí por isso que eu até uma reflexão para minha vida é nunca deixe algo que você fez para trabalhar para os outros. Velho. Eu acho que independentemente, se você acredita no que você fez, você deve continuar com isso. E aí depois veio o YouTube, né? O YouTube foi aonde que literalmente estourou. Eu resolvi criar um tema jogos de celular, que é uma coisa que eu gostava muito e vinha necessidade no Brasil nesse tema. E aí deu certo, né? Hoje a comunidade está lá com mais de 3 milhões de pessoas e isso é muito bom. Eu gosto muito de fazer isso. Basicamente é assim que comecei a mexer com redes sociais, que é a parte que eu mais gosto do marketing digital. Mas com isso, com o canal focado em jogos de celular e aplicativos, eu acabei conhecendo muitas empresas, muitos desenvolvedores de jogos de celular e de aplicativos e entendendo como funciona um pouco mais no meio, pesquisando, estudando, faço cursos à distância em outras faculdades, ao mesmo tempo que eu faço a graduação aqui, eu tento passar de Física 3, ao mesmo tempo que a gente vai ali lutando, né? Vai brigando. Mas, beleza. Passou não. Tá, e qual que é a importância de você entender como divulgar um aplicativo, como você promover um aplicativo? Você vai falar, eu quero ter mais gente que instala, né? Eu quero ganhar dinheiro, mas é um ponto delicado, velho, porque pensa só, o Uber, por exemplo, que eu mencionei, é um aplicativo que estourou muito.
ninguém tinha tido uma ideia parecida com ela antes. E aí quando ele chegou, todo mundo começou, tipo, espalhar, tipo, foi absurdo. O boom que deu o Pokémon GO, por exemplo, também foi outro absurdo. Às vezes você tem uma ideia boa, às vezes todo mundo tem uma ideia boa. No ciência e computação o pessoal é bem criativo, o pessoal consegue ter aplicativos bem feitos. Mas que adianta você ter uma ideia boa se ninguém vai utilizar? Tipo, um tanto de ideia boa que deve ter morrido naquela Play Store lá que ninguém conheceu. Tipo, deve ser absurdo, uma quantidade absurda. E às vezes uma ideia não tão boa pode ter um sucesso maior, você pode conseguir ganhar dinheiro, você pode conseguir viver disso, montar uma empresa, começar a ter um investimento de algum investidor, alguma coisa assim maior, que vai conseguir te proporcionar outras ideias que você quer impulsionar também. Então, o pessoal que está no curso aqui, eu senti falta disso durante os anos de graduação que eu fiz. Muitas vezes a gente sabe fazer aplicativo, tem uma ideia boa e tal, mas para nessa barreira. Não é todo mundo que consegue na graduação ou depois da graduação montar um time onde vai ter um pessoal do marketing, vai ter um pessoal para testar seu aplicativo, vai ter programador, etc. Vai ter galera para fazer vendas. Não é assim que funciona. Então, o básico eu acho que todo mundo deveria saber. Eu acho que deveria ser ensinado aonde você ensina a fazer os aplicativos, como promover o básico deles. Né? Então, eu acho que essa é uma das principais importâncias aqui do que eu vou falar hoje. E existem várias formas, né? Tem várias formas de você começar um aplicativo, de você divulgar ele, de fazer ele crescer. Muitos contaram com a sorte, obviamente. Tem gente que não esperava que o aplicativo ia ter milhões, centenas de milhões de downloads. Isso acontece, você pode sonhar com isso, mas não dá para ter muita esperança. Porque a maioria soube exatamente o que eles estavam fazendo desde o começo para chegar num aplicativo de sucesso, num jogo de sucesso no futuro. Então, não se enganem com aquelas histórias, putz, fulano lançou um aplicativo sozinho, olha só, agora ele é trilionário. Não é assim que funciona normalmente, na prática. E aí, o ponto-chave que eu vou focar aqui nessa conversa toda é o jogo Soft Launch, né? Que é onde o pessoal vai lançar um aplicativo, só que eles, tem aquele receio, será que está bom, será que não está, será que dá para melhorar? Será que o pessoal vai gostar? Isso daí acontece desde vocês dentro do curso, fazendo um aplicativo e começando a divulgar para os amigos e tal, e escalabilizando quantidade de sua base de usuários, quanto para empresas gigantes, tipo, os maiores jogos do mundo também optam pelo soft launch. Então eu acho que lançar seu aplicativo para um grupo menor de pessoas com o objetivo de validar sua ideia, otimizar seu produto e minimizar riscos desnecessários. Eu acho que essa é a melhor solução. Eu acredito nisso e eu vou tentar provar no início por que eu acho que é a melhor solução. Né? Vou colocar 3 casos para vocês. O primeiro é o Uber. Eu gosto de falar do Uber porque eu acho genial a ideia deles. Eles fundaram em 2009, 2010 e o Uber foi diferente. Estou tentando dar um exemplo aqui de um jeito de lançar um aplicativo às vezes sem ter orçamento, sem ter verba. O Uber não, o Uber começou, menos de um ano depois eles tinham 50 milhões de dólares para investir no lançamento. Então, tipo, você vê que o pessoal acreditou na ideia deles e botou muita grana. Mas aí por que o Uber não apareceu no mundo inteiro e até hoje não está em Viçosa, né? Então a gente tem que ficar pegando esses táxis nada a ver, que nem quer levar a gente aos lugares direito. Mas o Uber ele até hoje está em soft launch, basicamente, se você pensar assim, porque no início algumas cidades dos Estados Unidos só que receberam Uber, mesmo eles tendo 50 milhões de dólares para investir em propaganda e estourar e todo mundo baixar o Uber. Não foi assim, porque era uma ideia nova, era uma coisa que eles não sabiam se ia dar certo ou não. Poderia ser que começa a lançar, o mundo inteiro baixa e vira motorista, começa a sequestrar todo mundo, alguma coisa assim pode acontecer, velho. Então, você tem que se precaver dos riscos. O Uber fez isso muito bem, começou em algumas cidades, depois foi expandindo, foi para outros países, e vendo que estava dando certo, vendo que estava dando errado, eles otimizaram o produto, e hoje já é muito bom, muito bom. Então o Uber é um exemplo que já tinha grana, e aí depois foi com calma do mesmo jeito. É o Pokémon GO, né, que é um outro exemplo muito legal de soft launch, que eu presenciei mais. O Uber eu não lembro tanto, porque eu estava no começo do curso, então depois pesquisando a história que a gente vai perceber. Mas o Pokémon GO, ele começou, não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar, todo mundo aqui deve estar jogando. Eu cheguei ali, o cara estava jogando no canto ali o Pokémon GO, né, velho? Você acha que eu não vi? E aí, o pessoal lançou primeiro, tipo, a Austrália, uns outros países assim, e aí fica aquela doideira, todo mundo quer jogar Pokémon GO. Então baixa o APK, instala, bota VPN, vai para servidor de não sei aonde. Isso daí todo mundo fez. Mas nessa época eles estavam em soft launch, então eles queriam ver se o jogo ia pegar, se o jogo estava ruim, se o jogo estava bom. Boa, Fu, na hora sempre, né?
Certinho. Aí o pessoal, o Pokémon GO, na hora que ele entrou em soft launch, eles fizeram tipo assim, uma cagada, porque para quem jogou, para quem estava literalmente jogando, viu que tanta gente que baixava o APK de outros países e instalava, eles não tinham servidor para aguentar. Toda hora que você entrava dava algum problema, tinha muitos bugs e eles fizeram vários e vários erros no soft launch, mesmo sendo um jogo absurdo de grande que foi, né, o fenômeno que foi. Outro problema que eles tiveram, que eu acho, é que enquanto estava a febre do jogo, eles não tinham atualização pronta. Ou tinha atualização pronta, mas resolveram priorizar o tanto de bug e problema que estava dando e colocar outras coisas no lugar. Então, imagina só se ele já lança globalmente de cara, tipo assim, ia estourar no primeiro dia e tal, depois de uma semana ninguém ia fazer nada. Aliás, foi assim praticamente, né? Mas eles tentaram minimizar isso. E o terceiro, que é o Clash Royale, velho. Pô, provavelmente vocês devem ter ouvido falar desse jogo e tal. É sensacional, é um dos fenômenos mundiais, do Brasil ainda mais, que é um jogo de celular, no estilo meio que MOBA, misturando Tower Defense. E esse jogo entrou em soft launch em 2016. E com o soft launch o pessoal consegue entender o comportamento de mercado do público-alvo deles. Eles lançaram no Canadá, que é um público bem parecido com os Estados Unidos, que normalmente é o foco das empresas que lançam globalmente. Então, o Clash Royale já é de uma empresa de sucesso, que é a Supercell, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo. E mesmo assim eles colocaram no soft launch para garantir que eles iam entender como que funcionava o mercado, o público, se o pessoal ia gostar ou não do jogo. E aí eles iam dar prosseguimento com o lançamento global e mais investimento. Porque grana não falta para eles, mas eles optaram por fazer esse lançamento mais tranquilo. Só para usar, se alguém quiser perguntar alguma coisa no meio aí, pode perguntar também, não tem problema nenhum. Só levantar a mão aí que a gente responde. Aí, para falar um pouco mais da Supercell, que é a empresa que desenvolveu o Clash Royale, e para explicitar o tanto que é importante pensar no soft launch, eles começaram com um jogo, obviamente, né? Começaram com o primeiro jogo deles, aquele cara sentado ali é o CEO da empresa, programando numa caixa de papelão. O primeiro escritório que tinha do lado ali tinha tipo 30 metros quadrados, foi tipo depois que lançou o primeiro jogo. E uma coisa muito interessante é que eles lançaram 10 jogos em toda a vida deles. Um jogo está atualmente em soft launch, então sobram 9 jogos. Dos 9 que sobraram, 6 cancelaram em soft launch. Então, tipo, eles lançaram o jogo, passaram anos trabalhando no produto. Na hora que lançaram, tipo assim, eles têm experiência, eles têm o know-how, eles têm as melhores pessoas, provavelmente, do ramo com eles. Lançaram um produto, viram no soft launch que não correspondeu com eles, com as expectativas dele, as métricas não bateram, a monetização não funcionou bem, cancelaram o jogo. Jogaram fora, deletaram, mataram o jogo, ninguém mais vai ouvir falar desse jogo nunca. Então, dos 10 jogos hoje, eles têm 3 jogos ativos, e com esses 3 jogos, em 2015, eles faturaram 2 bilhões de euros, e eles têm, em 2015, eles tinham mais de 100 milhões de usuários ativos. Ou seja, todo dia, mais de 100 milhões de pessoas abriam os jogos deles. Então, é uma quantidade absurda, não tem como falar que eles estão errando, matando esses jogos todos aí em soft launch. Então, esse é um exemplo. Então, agora que eu espero que todo mundo tenha entendido a importância, né, de não sair que não desesperado querendo botar seu aplicativo aí. Agora eu vou começar a destrinchar mais, né, o soft launch. O que é isso? Os objetivos. Validar a ideia, né? Essa validar a ideia é aquela história de, tipo, igual quando alguém tem, tipo, um filho feio, tá ligado? Que a pessoa não quer admitir que o filho dela é feio, e todo mundo fala assim, pra pessoa o filho é lindo, né? Mas fora a pessoa, é igual o aplicativo que você faz, você nunca vai achar ruim, você que fez, você teve a ideia. Porque os outros, às vezes, podem olhar e falar, putz, sério, tipo, isso aqui, então, soft launch ajuda muito a validar a ideia. Às vezes você vai adorar seu aplicativo, mas só você vai gostar dele no mundo. E aí, segunda coisa é validar seu modelo de negócio. O jeito que você escolheu para monetizar seu aplicativo, seu jogo, vai funcionar? Na hora que você começar a colocar ele para todo mundo, vai funcionar? Na sua cabeça você gastaria dinheiro em tal coisa, mas fora dali, o pessoal gastaria? Por exemplo, melhorar seu produto. Seu aplicativo nunca vai estar pronto quando você lançar ele. Você vai achar que vai estar pronto, vai ficar anos e anos fazendo, quando você lançar você vai perceber que tem um monte de coisa que poderia ser melhor. Isso a gente repara muito. Outra coisa que é importante no soft launch é calcular métricas importantes. Eu vou ter um slide aí só de métricas, porque no nosso curso, na nossa área, a gente não aprende nada disso. Essa parte assim, é bem por alto, assim. Então eu vou tentar falar um pouco desses conceitos. Receber feedback de usuário. O principal tester seu vai ser o cara que vai baixar e está ali no dia a dia usando. Como eu falei, serve para pessoas que nem desenvolvedores independentes, que nem vocês, que não tem um time de tester. No máximo você e alguns amigos vão pensando em uns testes, mas na hora que você soltar para a galera, eles vão aparecer com problemas que você nem imaginava, então isso ajuda muito. E evitar desperdiçar grana, né? Vamos supor que você entrou com uma empresa, a empresa tem, sei lá, 100 mil reais para botar no projeto, você coloca tudo de uma vez em um jogo e aí já era, né? Mas se der errado, você é demitido.
Então você vai ter que pensar no jeito de evitar desperdício de recursos também. Isso é muito importante no soft launch, porque você vai mensurando e aumentando a sua base de usuário com o tempo. Então esses são os principais objetivos, dá para ver que é bastante importante. Aí daqui para frente vai ter bem mais texto, assim, uns diagramas que eu fiz aí, vai ter menos imagem, né, porque é uma parte mais técnica, né, e eu fico preguiça também de colocar mais imagem. Mas basicamente você vai fazer o seguinte, você vai chegar ali nesse... Vai chegar aqui, ó, você está aqui lançando o jogo, primeira coisa é conseguir um pouco de usuários. Isso aqui eu vou falar no próximo slide algumas formas de conseguir usuários. E aí depois que você lançou para poucas pessoas, colocou o jogo na App Store da vida, você recebe o feedback e analisa os dados. Aí você começa a ver como esse jogo está performando, se você está tendo mais usuários em tal parte do jogo, se o pessoal está baixando e deletando. Vendo isso, recebendo feedback na loja de aplicativos, através de avaliações, etc., você pode melhorar seu produto. Melhorando o seu produto, isso aí vai da parte da programação, das ideias, o que você vai incluir no modelo de negócio mesmo do aplicativo. Depois você vai melhorar as suas campanhas, que é o soft launch, você vai estar lançando aí quando a gente está conversando de marketing digital em redes sociais, em anúncios do Facebook, influenciadores, várias coisas. Vou falar também no próximo slide. Vai melhorar sua campanha, vai documentar tudo que você fez, porque nada importa você mudar alguma coisa no documental que você tinha feito antes. Senão você vai acabar modificando e às vezes vai para pior, e aí você não sabe aonde que você errou. Então tem essa de documentar que é muito importante, como tudo aí na computação é. E você vai ficar nesse ciclo. Quando você chegar aqui, você vai voltar para cá, conseguir mais usuários. E você vai aumentar um pouco sua base de dados do usuário, começar a trabalhar com mais pessoas que vão encontrar mais problemas, que vão gostar mais, pode acontecer, gostar mais do aplicativo, divulgar para outras pessoas no boca a boca, melhora o produto, melhora a campanha, documenta, consegue mais usuários, e desse jeito pode ser que uma hora o seu aplicativo estoure, ou no mínimo você vai minimizar os riscos de estar lançando um aplicativo. Muitas vezes as pessoas chegam, uma vez eu conversei com uma empresa que chegou para mim e falou assim, putz, eu estou com um jogo, é o primeiro jogo que a gente vai lançar. A gente montou uma empresa, um conglomerado de investidores, montou uma empresa de desenvolvimento de jogos, e a gente quer lançar um jogo, está quase pronto já. E a gente, tipo assim, não tem limitação de dinheiro, a gente quer lançar, fazer um comercial na Globo, no dia do lançamento. Aí eu olhei assim, mas peraí, vocês estão fazendo o jogo com quem? Tem uma equipe no time aí, eles estavam terceirizando o jogo para uma empresa lá de Israel, dos Estados Unidos também, os dois países fazerem. Só que aí eles não tinha ideia, não tinha nenhum pessoal do marketing trabalhando atrás, a ideia do jogo era boa, era um jogo legal, e eles queriam de cara estourar 1 milhão de downloads no mês. Aí eu olhei e pensei assim, tipo, dificilmente o jogo ia ser bom o suficiente, não ia ter problemas que iam aparecer gravíssimos. Então aí eu conversei com eles sobre isso, e agora eles já mudaram totalmente a ideia, né? Eles contrataram um pessoal a mais para ajudar eles nessa parte, e eles vão trabalhar com soft launch. Então, tipo, às vezes a pessoa mesmo sem ter limitação de dinheiro, ela acaba errando nisso. Provavelmente se eles fazem isso, lançam um comercial, preparam uma super campanha para conseguir 1 milhão de downloads, e esse ser tipo um fracasso absurdo, um dinheiro jogado no lixo. Então, essa é uma estrutura básica de um soft launch, de um jogo ou de um aplicativo. Aí aqui é basicamente na parte anterior, naquela que estava aqui de conseguir usuários. Algumas formas que você vai fazer para conseguir usuário no seu aplicativo. Pode ser você sozinho, como eu falei, ou você com uma equipe, ou você trabalhando numa empresa, ou ao menos você entender como que funciona, né? A primeira parte aqui é por ordem de tempo, né? Uma linha do tempo que você tem que fazer em passos. E o tamanho da bola que eu fiz aqui é o tamanho da importância que eu considero e que o pessoal costuma considerar também por aí. Inicialmente, a primeira coisa que tem que fazer é o website para o seu aplicativo. Isso é muito importante porque, obviamente, o cara vai, às vezes, pesquisar no Google, tem que encontrar seu website. O aplicativo é seu, ninguém nunca tem feito nada sobre ele, então o cara não vai achar nada se ele fizer um site. E nesse site é importante você explicar como que ele funciona, se ele tem algum propósito mais específico, explicar como que ele funciona por questão de regra, de privacidade, etc. Tem que ter os links para download, tem que ser uma página de destino bem simples. Não pode ser muito complicado, tipo um site super complexo, porque você só quer direcionar pessoas do site para o seu aplicativo. Então, o site é a primeira coisa, mas na questão de importância, a bolinha dele é bem pequena. Então, tem que fazer, vai ter que ter, mas vai ficar importante. Depois, vem essa parte que, pô, uma puta bola gigante, vocês estão vendo aqui, que é de App Store Optimization, que é otimizar os metadados do seu aplicativo na loja de aplicativos dele. Isso muita gente não sabe, ainda mais quando o cara é tipo, um programador absurdo, que manja muito de aplicativo, mas pensa num nome super foda, tipo Uber,
Tinder, uns nomes que tipo, pegaram mesmo, bateram e já era. Mas às vezes o cara tenta fazer a mesma coisa e não tem tanto sucesso assim, dependendo do tamanho que ele tem aí no mercado. Aí por quê? Aí eu posso dar um exemplo para vocês, espero que tenha como voltar o slide depois. Estava pesquisando ontem mais cedo. Ele já jogou? Já jogou? Talvez essa olhadão. Então, aí eu já pesquisei, né? Sobrevivência. Putz, estou viciado em jogos de sobrevivência. É um gênero que está crescendo muito. Eu falei, vou pesquisar sobrevivência na loja de aplicativo, ver o que eu acho. Isso aqui foi só para provar que pode ver que tem sobrevivência em todos os títulos de aplicativo que tem de jogos que tem aqui, ó, sobrevivência. Survival, sobrevivência, survival, survival, sobrevivência, survival. Todos vão ter. Porque eles estão usando a otimização da App Store para conseguir se ranquearem melhor para uma tal palavra-chave, uma certa palavra-chave. Se você entrar em cada um desses aplicativos, você vai ver que na descrição deles, nas categorias deles, etc., vai estar também bastante otimizado com palavras-chave que o pessoal costuma pesquisar. Então, isso é super importante. Isso é tão importante que é a maior bola que tem. Deixa eu ver se tem como voltar aqui. Aí, hoje a gente vai, em outro slide, era a maior bola que tinha lá, porque isso é muito importante. Tem algumas pesquisas, alguns dados que comprovam que, no longo prazo, a maior porcentagem de download do seu aplicativo, independentemente do que você faça, vai vir da própria App Store. Isso aí muita gente não sabe. Você pode fazer campanha no Facebook, você pode divulgar para influenciadores gigantescos, você pode fazer por comercial na Globo. No longo prazo, se o seu aplicativo ganha um feature na Play Store, aparece em evidência, ou ele está bem ranqueado com uma palavra-chave que é muito pesquisada, ou ele vai entrar nos relacionados de outros aplicativos, isso traz muitos downloads orgânicos, que você não precisa pagar nada por isso, então é muito bom, e usuários de muito mais qualidade, que são os usuários orgânicos, que eles não baixaram simplesmente por causa de uma propaganda, e eles vão realmente utilizar o seu jogo, o seu aplicativo. Então pode ver que o tamanho da bota é gigante. E voltando lá, espero que dê para voltar de novo, pode ver que eu pesquisei tiro. Tiro é um gênero super popular. Se um moleque quer pesquisar um jogo de tiro, ele vai botar jogo de tiro. Aí eu vi que tem tipo vários aqui, tipo, tem Instagram do Lost, tem aqui embaixo Dead Target, Zombie, mas o primeiro é Sniper 3D. Aí eu fui olhar, cliquei em melhores jogos de tiro grátis. Quem que bota o nome de jogo? Eu em primeiro, velho. Não, Fan Game Sofri. Essa empresa é a maior empresa da América Latina de jogos. Eles mudaram o nome agora para Top Free Games. Você pode ver em São Paulo. Eu já fui lá, estive lá, é gigantesco. Esse jogo estourou a empresa de uma forma absurda. É o jogo de tiro mais baixado do mundo, feito por uma empresa brasileira. Então, olha só, 100 milhões de downloads, e é gratuito, beleza. E o nome é isso, velho. Melhores jogos de tiro grátis. Então você tá aí pensando no Tinder aí, no Uber, e chega um cara melhores jogos de tiro e tá lá em Então fica tipo isso. Você fica pensando assim, até que ponto vai, ataque contra os terroristas. Tipo assim, cara, você tem a escolha do editor, e mesmo assim não fica no topo. Então você fica nessa, então pode ver o terceiro melhor, né? O ESO é muito importante. É tão importante que chega alguns pontos do soft launch que você vai estar colocando, alterando sempre o que você coloca na sua descrição do seu aplicativo, no seu nome do seu aplicativo. Vai estar fazendo um teste AB, que você coloca tipo assim, o conteúdo A no título, na descrição, do conteúdo B, e vê qual que vai te gerar mais download, qual que o pessoal vai curtir mais. E aí você troca o que o pessoal curtiu mais pelo antigo e deixa ele ser o verdadeiro. E aí você começa a testar o uso depois e ver que o pessoal está usando seus componentes, aonde você quer aparecer mais. Então isso vale a pena vocês pesquisarem depois. Eu acho que é uma área super importante de lançar um aplicativo. Terceira, redes sociais. As redes sociais, elas vão funcionar muito bem como validação da presença digital do seu aplicativo. Porque o cara, hoje em dia, você pensa assim, antigamente todo mundo queria conhecer alguma coisa, pesquisaram no Google. Hoje em dia, muita gente pesquisa no Facebook, no YouTube. Eu, particularmente, quero ver alguma coisa como que funciona, eu boto no YouTube. Se está alguém falando bem do YouTube, pra mim já tá ok. Tipo assim, nem sei quem que é o cara. Mas redes sociais é importante trabalhar desde o início, porque por lá você recebe feedback verdadeiro de usuários que realmente se importam com o seu aplicativo. Você consegue mostrar coisas que você não conseguiria em uma propaganda, em um anúncio no Facebook. Consegue criar uma história, uma storyline do seu aplicativo, como que ele funciona, e interagir diretamente com os seus
fãs, né, para os seus usuários. Então é muito importante você saber construir essa presença em redes sociais. Pode ver que é a segunda maior bola aqui, eu acho. Com os anúncios que você vai fazer pelo Facebook, por exemplo, sua rede social vai ganhar um boost bem legal também. Você consegue aumentar a sua presença lá ainda mais. E uma coisa que é bem interessante com relação também a esse ESO que eu estava falando, é que o seu aplicativo, muitas vezes ele é ranqueado baseado em quantidade de downloads por um espaço de tempo, ou de, sei lá, número de downloads ao longo de um mês, alguma coisa assim. Então você fazendo campanhas, por exemplo, aqui no anúncio do Facebook, que é a última coisa que você vai pensar, o seu aplicativo por um tempo aparece um pouco melhor ranqueado aqui. Então você ganha um pouco de downloads orgânicos aqui também. Então, dessas e de outras formas, a Play Store te ajuda muito, a App Store aí, eu falo mais de Android, porque a grande maioria do Brasil é Android. Você vai ganhando download sem ter que pagar nada, sabendo balancear todas essas coisas. Então tá, redes sociais, influenciadores e mídia, né, e imprensa. Você vai procurar pessoas que são importantes para o seu público. Está lançando um jogo, vai pesquisar, tipo eu, assim, né, que faço vídeo de jogo lá no YouTube. Então você vai lá e vai pesquisar quem que tem relevância para o assunto, quem que um cara vai acreditar, quem que é o lugar que você quer buscar usuários. Ou então blogs, por exemplo, aquele Tech Mundo lá tem, ou então outros blogs que fazem só reviews de aplicativos. Querendo ou não, esses blogs que fazem só reviews de aplicativo tem muitos leitores que são importantes, porque não é um número muito grande de downloads, mas são caras que vão saber analisar o que você precisa nesse momento de soft launch. Então você pode disparar e-mail para eles sem medo de ser feliz, manda e-mail, o não se já tem, né? Isso aí é a frase mais antiga. Então se você manda um e-mail para algum blog que é conhecido de fazer review de aplicativo e ele vai aceitar e posta o seu aplicativo, você pode ganhar um boost na Play Store, você pode ganhar mais usuários sem ter que pagar nada, então isso vai super a pena. E uma coisa que a gente não sabe é que os caras precisam de conteúdo. Os caras dos blogs e tal, lógico que às vezes eles recebem para fazer uma postagem e tal, mas muitas vezes eles têm que criar conteúdo todo dia e colocar novos aplicativos todo dia. Então se você manda um e-mail, pode ser que ele pense, putz, esse cara é legal, te dá uma força para ele. E aí ele vai te ajudar com isso. Para fazer isso é importante você montar um documento, né, com imagens do aplicativo, explicar a ideia inicial dele, explicar qual foi a sua ideia quando você lançou ele, que usuário você pretende atender, por que seu aplicativo é diferente dos outros. Então, não é só chegar e falar, me divulga aí, manda o link, cola lá o link, né? Assim não cola. Tem que montar um documento certinho. E beleza. A última parte é o anúncio do Facebook. Provavelmente, o pessoal que está começando assim a desenvolver aplicativo não vai ter a grana para colocar anúncio no Facebook, mas uma coisa o Facebook se tornou a maior base de usuários com direcionamento personalização, né, de usuário que você pode ter hoje para aplicativo. Você consegue colocar, lógico, região, que o cara curte no Facebook, idade, tudo. Você consegue literalmente personalizar o usuário do jeito que você quer e paga relativamente baixo por isso. Para um jogo, por exemplo, você vai pagar entre R$1 e R$2 para um download. Então, às vezes você pensa, por 100 downloads tem que ter R$100. Nossa, é muito caro, mas como empresa não é tão caro assim. Então o anúncio do Facebook vai completar tudo no final, depois que você está com tudo organizado, o anúncio do Facebook completa e, como eu disse, vai ajudando. Se você um cara vê um vídeo de alguém, lê no blog de alguém, depois está no Facebook, ele vai ver um anúncio, putz, esse jogo aqui o cara falou, vamos ver qual é. Ou então faz uma campanha muito grande no Facebook. Seu jogo ganha um boost naquela loja de aplicativos, está mais em cima do ranking, às vezes aparece em destaque na loja de aplicativos, então você vai ganhando tudo com isso. Então eu acho que essas são as principais formas de adquirir usuários, é basicamente isso. O slide anterior, a principal estrutura de um soft launch, basicamente isso. Deixa eu ver aqui, eu demonstrei. Tá. Aí agora, né, vocês entenderam tudo no soft launch, você vai, essa parte é chata demais, mas tem que ter, velho. Tem que ter, porque não adianta nada você estar fazendo soft launch, estar buscando usuários, e você não sabe analisar se seu aplicativo está indo bem ou mal. Isso daí é muito importante. Então, tem 3 tipos de métricas que eu acho importante para um novo aplicativo. São as de usuário, as de produto e as financeiras, né, que a gente ganha o dinheiro. As de usuários, você vai implementar no seu aplicativo, lógico, ferramentas para fazer toda essa aquisição dos dados. Isso daí, a gente lança um aplicativo que não sabe o que está acontecendo nele. Então, tem como você integrar aí as SDKs, por exemplo, de anúncios de ad networks, como o Facebook, para você colocar as propagandas lá, para saber todos os usuários que vieram da sua campanha do Facebook. Tem como você colocar isso no seu aplicativo. E outras coisas mais, seu aplicativo, seu jogo tem que saber
A retenção. O cara que baixou o seu aplicativo, quanto tempo que ele está ali com ele aberto, jogando, ou então utilizando ele? Se a retenção está muito baixa, pode ter algum motivo específico. Pode ser que no seu jogo o cara começou a jogar lá e na hora que acaba a energia dele, ele fecha o aplicativo e nunca mais volta. Você pensa, putz, meu jogo me falou isso, meus dados me falaram isso, no soft launch eu vou mudar um pouco, da próxima vez que eu atualizar, vai estar melhor, né, obviamente. A viralidade. A viralidade é tipo o potencial de você conseguir usuários sem precisar de colocar o dinheiro, né? O cara que baixou, às vezes, por uma propaganda, alguma coisa assim, vai acabar espalhando no boca a boca para alguém, e aí seu jogo fica conhecido instantaneamente. Isso tem algum jeito de tentar fazer isso melhor, por exemplo, colocando social sharing dentro do jogo, você ganha alguma coisa, você fala, clica aqui, compartilha sua conquista. Você pensa que não, às vezes você nunca clica naquilo para não poluir seu Facebook, mas a maioria da galera, se você falar, clica aqui, compartilha sua conquista e ganha tantos pontos, aí o cara já vai clicar para compartilhar. Isso ajuda muito, é um jeito indireto de conseguir downloads. Terceira métrica, que é o DAU, né, que é bem conhecida essa, que é o número de usuários ativos aí por dia. Quem vai abrir seu aplicativo aí, se 1.000 pessoas abrem em um dia, você tem 1.000 DAU, tem que saber calcular isso, porque pode ser que seu aplicativo tenha um número alto de usuários ativos por dia e vai decaindo, você tem que saber entender por quê. Tempo de sessão, que nem eu falei, né, pode ser até engraçado, o tempo de sessão é tipo assim, o cara abre o aplicativo e quanto tempo ele fica jogando, quanto tempo ele fica usando. Eu vi um caso que o aplicativo ele consumia muitos recursos no celular e o tempo de sessão era baixo porque ele esquentava o celular. Aí o cara falava assim, está esquentando meu celular aqui, eu vou fechar aqui agora um pouco o aplicativo. Então, depois que eles mudaram um pouco esse problema, né, de recursos, o tempo de sessão aumentou muito. Intervalo de sessão, você tem que saber analisar isso, o cara abre o seu aplicativo, usa um pouco, depois ele fecha e vai abrir de novo quando? De noite, amanhã, daqui a uma semana? Você tem que saber isso. Isso também serve na retenção. A retenção também é o cara abriu hoje, jogou hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, ele está jogando ainda. Isso também é uma retenção. Abandono, né? O cara que baixou o aplicativo, abriu uma vez, viu qual é que é e fechou. Se sua taxa de abandono estiver muito alta, você pode saber alguma coisa que está errada. Porque você está conseguindo atingir as pessoas, está conseguindo fazer o download vir, mas você não consegue manter o cara ali utilizando, interessado no aplicativo. Então, a taxa de abandono muito alta pode ser um dos principais indícios, indicadores aí que seu jogo pode fracassar, seu aplicativo pode fracassar. Esse evento direto é uma coisa que dá trabalho, mas que é muito importante. Que é, por exemplo, o cara que tem um jogo, ele tem que saber quais partes do jogo estão sendo mais interessantes para o usuário. Tipo assim, a missão tal, ou então o modo de jogo tal. Seu aplicativo tem que conseguir medir isso, tem que conseguir coletar todos esses dados para você saber o que melhorar e o que você pode, às vezes, até remover do aplicativo que ninguém está fazendo. Que nem um outro exemplo engraçado é que muita gente faz um jogo, tem empresas grandes e pensam assim, nossa, na hora que eu vou criar um personagem, eu vou colocar para personalizar o personagem de cabelo, de cor, de roupa, e todo mundo pensa, nossa, todo mundo vai adorar, todo mundo quer personalizar o personagem, quer ficar, tipo, montar igualzinho ele na vida real. Aí, um jogo que tinha 50 milhões de usuários ativos diariamente, 50 milhões? Acho que era isso. Apenas 2% dos usuários se interessavam em personalizar o personagem. E as roupas, os cabelos e tal, ocupavam uma parcela de espaço muito grande no aplicativo, que era tudo modelado 3D e tal. Então, no início, eles tiveram essa opção, né, e depois eles não podem tirar também, então eles acabaram morrendo nisso. Eles morreram em colocar muito espaço de personalização do caractere, e depois perceberam com dados que 2% do pessoal gostava, mas esse pessoal que gostava não abria mão também, não podia tirar, e tiveram que deixar lá. Então, de início, é sempre bom saber calcular tudo que o seu usuário está fazendo no seu aplicativo. Para isso, os eventos do app. E o último é nota da App Store, né? Esse conta muito. Se eu vejo um aplicativo que tem uma nota menor que 4, eu nem olho. Então, nota da App Store, velho, você vai balançar isso no soft launch, você vai ver. Imagina se você lança com R$1 milhão em propaganda no Facebook e todo mundo resolve a nota 2. Você pode deletar e começar outro, velho. Porque esse aplicativo não vai subir na Play Store, o pessoal não vai baixar. Vão começar a seguir aquelas avaliações negativas com mais avaliações negativas. Então, isso é um grande problema. É um dos principais termômetros do seu jogo. Mais do que as métricas, às vezes, é a opinião do cara. Então, o cara, quando ele vai opinar, é porque ele realmente gostou ou não gostou. Então, assim que você lançou o aplicativo, começou a ter avaliação, você já vai vendo o que é. Tem que corrigir? Tem. Manda uma resposta para o cara lá. Então, fala assim, putz, estamos trabalhando para melhorar isso, alguma coisa desse tipo.
Essas são algumas métricas de usuários que são importantes. Algumas métricas de produto, né, do aplicativo, do jogo. Taxa de crash, né, se o aplicativo fechar sozinho, está jogando alguma coisa, fecha sozinho toda hora, você vai desinstalar, obviamente. Então tem que saber medir isso, erros de rede, dispositivos. Que dispositivos o pessoal está baixando mais seu jogo? Às vezes quer lançar um jogo no Brasil, vai ser uns Android mais antigos que vai baixar. Nos Estados Unidos só tem iPhone. Então você vai ficar nessa, basicamente. Você quer entender como o seu produto se comporta para conseguir otimizar seu jogo, seu produto para esses dispositivos. Inclusive, por exemplo, a Gameloft, que é uma desenvolvedora de jogos muito grande. Às vezes eles fazem nova propaganda para um jogo e lançam só para versões de Android super atualizadas. E todo mundo que estava lá esperando para jogar e tal, não tem um aparelho com capacidade suficiente. É lógico que o jogo é absurdamente bem desenvolvido, bem programado e tal, mas é importante você saber medir isso, de divulgar com atender mais usuários. Às vezes um jogo um pouco pior, em questão de gráficos, de jogabilidade, que atenda mais pessoas, pode ter um desempenho melhor aí na App Store. Localidade, né, você quer entender de onde vem os seus usuários principais, que país que está mais interessado no seu jogo, no seu aplicativo, ou até que estado do Brasil. Isso aí é mais avançado, obviamente, mas, por exemplo, se você tem mais usuários em São Paulo, vai ter um evento em São Paulo, desenvolvedores e tal, você pode levar seu aplicativo para lá, você vai poder levar isso, se você medir isso no seu aplicativo. E até permissões, velho, você vê permissões. Tem alguns jogos que se abrem e ele começa, putz, posso acessar seu microfone, sua câmera, sua lista de contatos, sua biblioteca de imagens, tanta coisa. Às vezes o cara fala assim, mas pra que? Eu quero só jogar, eu quero só passar o tempo, né? Então, basicamente, tem que saber controlar que permissões o usuário está concedendo ou não. E por quê, às vezes entender por quê, né? Eles não estão dando essa permissão. E isso pode ser até algum motivo, assim, mais de privacidade, que hoje em dia está muito preocupado com isso. Inclusive tem, por exemplo, empresas que você não pode baixar jogos e aplicativos que concedem permissões de microfone, por exemplo. Eles têm medo que o pessoal esteja ouvindo o que você está falando. Né? Vai saber, eu tenho medo também. E as últimas métricas, né? Lógico que tem muitas métricas, muitas mesmo, mas o básico para saber realmente medir o desempenho do seu aplicativo são as que eu estou mostrando aqui. Aí financeira, né? A parte que você vai medir se você vai ganhar dinheiro ou não com o seu aplicativo. Você vai ter o valor do seu usuário durante a vida toda dele, né, no aplicativo. Depois do soft launch ou durante o soft launch, você vai conseguir calcular quanto que seu usuário gastou durante o tempo todo que ele acessou o seu aplicativo, até desinstalar, ou até um período de 30 dias, que normalmente o pessoal faz. E com isso, você sabe quanto que vale um usuário para você. E aí depois que você sabe isso, é só você pegar um valor menor que isso e tentar conseguir usuários por um valor menor que isso. Tipo, seu usuário médio gasta R$5 no jogo. E no Facebook, lá quando eu falei, você paga entre 1 e 2. Beleza, não estou nem aí, eu vou enfiar o dinheiro todo que eu tiver lá porque eu estou lucrando. É só otimizar depois. Mas vamos supor, você calculou lá que seu jogo não está rendendo e seu usuário médio gasta R$1 só. E você paga 2 para comprar um usuário, vamos dizer assim. Então aí já pode perceber que não vai dar certo, a monetização do seu jogo não vai virar. Uma outra coisa importante é que esse valor aí de lifetime value pode ser que não seja dinheiro. Você pode estar interessado em outras coisas, você pode estar interessado em compartilhamento. O cara entrou no seu aplicativo e compartilhou com vários amigos e o pessoal instalou. Beleza, vale a pena você tirar um dinheiro do seu bolso e pagar para ele ali para tomar um prejuízo, mas ganhar mais usuários. Então, tem que saber as formas que você quer calcular esse lifetime value. Custo por instalação, que nem eu falei, né? Você vai fazer uma campanha no Facebook lá e colocar X reais, ver quanto que o pessoal, quantos baixados, quantos downloads, e também medir quanto você gastou por instalação. Isso é básico. Aí tem o retorno no investimento, que o pessoal chama de ROI, que você vai ver, né? Obviamente, você gastou tanto no Facebook e quanto valor bruto aí você ganhou de volta. Então, isso daí é bem importante. Você não quer gastar mais do que você vai receber. No início, provavelmente você vai fazer isso, mas a longo prazo, assim, no final do soft launch, você já vai querer estar balanceando esses números. E monetização, né? Você quer entender se seu aplicativo está monetizando do jeito que você queria. Às vezes você lançou um jogo e falou, não vou botar anúncio, porque todo mundo vai comprar aqui a energia, vai comprar aqui os pontos premium, então eu não vou botar nenhum anúncio. E durante o soft launch você vê que não. O pessoal não está comprando, porque no Brasil ninguém compra nada, ninguém gasta dinheiro no jogo, nunca é tudo de graça, reclama muito. Aí você vai lá e bota um anúncio e começa a monetizar muito melhor e ganhar mais dinheiro. Então, obviamente, você vai mudar o modelo de monetização do aplicativo. Isso aconteceu em vários jogos já que eu conheço. Então, essas são algumas métricas. Falei de várias. Se alguém tiver
alguma dúvida? Deixa eu passar aqui, tem mais um slide. Eu vou ter observações. Se eu tivesse esquecido de falar alguma coisa dessa, aí eu ia falar. Primeiro eu já esqueci. É muito importante quando você lançar um aplicativo, você já ter atualizações prontas. Porque senão você vai lançar o aplicativo, mesmo em soft launch, vai aparecer tanto bug, você não tem um time grande, você acabou de sair da faculdade. Então você tendo a atualização pronta, você pode se preocupar menos em otimizar a atualização para lançar e preocupar mais em corrigir os bugs que vão aparecer. Então vai ficar estilo Pokémon lá, que todo mundo está jogando e reclamando de um monte de coisa, em 2 meses sem lançar uma atualização. Então, isso é muito importante. Ter as atualizações prontas, recomenda-se 6 meses de atualização, dependendo do jogo. No aplicativo um pouco menos, né? Mais rápido. É importante ter ciclos rápidos de desenvolvimento. Por exemplo, o cara reclamou de alguma coisa e tal, e na semana ele pegou os feedbacks da galera e aí descobriu que tem um monte de erro, você vai corrigir isso e já vai mandar o código de novo já para a Play Store. Isso é um dos benefícios do Android, né? Você consegue mandar o código rápido e atualizar rápido. No Apple, às vezes, você vai tomar um tempo a mais aí seu. Então, por isso que o pessoal costuma apertar mais o Android. Então, é bom ter ciclos rápidos de desenvolvimento para corrigir esses problemas que vão aparecer. Saber construir presença em redes sociais. Isso eu também comentei por alto, que você tem que entender que não é só o Facebook que você vai ter que ter para o aplicativo. Você tem que saber ver onde os usuários estão, por exemplo. Você vai lançar um aplicativo de fotos. Aí tem rede social que o pessoal só curte mais fotos que usa. Tem o Instagram, tem aquele... um negocinho. Tem esse. O YouTube, por exemplo. Se você tem um jogo e tal, você tem que criar um canal no YouTube e colocar um trailer lá, quando o cara pesquisar lá e ninguém nunca tiver feito um vídeo do seu jogo, ele vai encontrar pelo menos o seu trailer. Twitter no Brasil não é tão grande, muita gente ainda vai e manda uma mensagem no Twitter para as empresas, porque muitas respondem. Inclusive quando eu tenho problema, quero mandar uma sugestão para o Netflix, para o Banco do Brasil, cara, na moral, as empresas sempre respondem no Twitter, então é importante. Até porque existem plataformas que você consegue interligar todas as redes sociais e responder tudo junto, né? A maioria das empresas usam isso. Então, no Twitter, como tem as APIs todas que facilitam lá o esquema, as empresas respondem no Twitter. E também porque as redes sociais funcionam como mecanismo de busca, né? Então, se você não está em todas as redes sociais, pode ser que o cara pesquise seu aplicativo, seu jogo e não ache. Fazer os testes, eu comentei. Só que eu não comentei especificamente para dentro do jogo. Por exemplo, no jogo, você lançou uma atualização lá que tem uma nova missão. Só que aí ninguém está acessando a missão por causa de algum motivo que você percebe pelas métricas. Aí você vai e troca na próxima atualização para outro estilo de missão. Aí todo mundo curtiu. Aí você fala, putz, então essa vai ser a missão agora. A outra eu vou tirar e não vai ter mais. Ou então você fala, putz, o pessoal odiou mais do que já estava odiando. Então não, vamos voltar pelo menos para a outra que está mais ou menos. Então o pessoal costuma fazer isso. O foco no design é muito importante, porque um anúncio do Facebook, se não tiver um design legal, você não vai clicar nunca. Não existe pelo título do aplicativo, se você gostar do jogo, você vai bater o olho na imagem e vai gostar ou não. Isso serve também para o próprio jogo, dentro do aplicativo, mas eu não estou aqui para falar muito de desenvolvimento, até porque eu nem entendo muito. E a última coisa ali, o último ponto, é não se basear em opiniões pouco relevantes, porque muitas vezes eu percebo muito isso no meu canal do YouTube, né? Às vezes tem, 3.000 comentários num vídeo. Aí eu vou ler um monte elogiando. Putz, não, muito legal, muito legal, muito legal. Aí tem um cara descascando, velho. O cara tá no seu lixo, seu imundo, não sei o que, sua parede, não sei o que. Aí não, olha assim, nossa, mano, o cara odiou a parada. Aí eu vou e respondo esse. Eu vou lá, nossa, tá maluco, não sei o que. Na verdade, a gente está respondendo os que são elogios, né? Então críticas construtivas. A gente, às vezes, quando a gente é um desenvolvedor independente ou uma empresa menor, a gente fica muito preocupado com essa crítica que o cara chega ali e te destrói. Só que só ele que falou isso, só ele que reclamou disso. Ou então é um problema no seu aplicativo que não é muito comum, só ele reclamou. Você tem coisa mais importante para ocupar seu tempo, né? Então, esse é o último ponto aí que eu acho importante, não se basear em opiniões pouco relevantes. Você tem que fazer tudo do seu soft launch de forma estatística, analisar os dados, obviamente, coletar as informações e saber utilizar aos poucos, para não correr risco. A principal coisa é minimizar os riscos. Eu acho que talvez tenha acabado. Acabou, gente. Ó. Agora tem coffee break, espero que tenha pão de queijo, né? Gosto muito. Se alguém tiver alguma dúvida que quer perguntar, pode ser da divulgação do aplicativo ou no meu canal do YouTube, qualquer coisa. Tem meu e-mail aqui também, meu e-mail pessoal, quem quiser mandar um e-mail,
Isso tá certo, tá certo. Pode mandar lá que eu respondo também. Quem quiser apresentação, eu posso mandar pra galera também. Pega assim, E não é esqueci isso, não, né? live da fofoca. Tem que bem. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mão, por favor. Vamos dar o plano só lá fora. Nenhuma dúvida? Eu parei pra pensar em como monetizar as coisas, sabe? Porque pra mim é uma coisa muito doida. Quando eu vejo um aplicativo que não tem anúncio e não é pago, eu fico assim, como é que esse cara vai poder dinheiro? É bizarro, por exemplo, o WhatsApp que não tinha nem anúncio, nem era pago, vendido por tipo bilhões. É porque muitas pessoas estão interessadas na força que o aplicativo tem como influência. O WhatsApp ele tinha uma base de dados gigantesca do usuário. Você tem acesso tipo, a mensagens pessoais do usuário. Tipo assim, uma coisa muito segura, o pessoal confia muito naquilo, entendeu? Tipo, você ser dono do WhatsApp, que não tem nem anúncio nem é pago, promove com o potencial de uma empresa que sabe trabalhar com aquele público e no futuro conseguir monetizar bem. E tipo assim, um cara que vai investir no WhatsApp sem ter lucro, ele sabe que ele está perdendo. No Facebook, compara o Facebook de 5 anos atrás com hoje. 5 anos atrás tinha uma base gigantesca do usuário, mas não tinha anúncio, não tinha nada. E hoje em dia é só anúncio, hoje em dia você vê tudo que a gente tem anúncio. O pessoal soube monetizar uma plataforma que até então era grátis, era paga, mais pra frente com a base de usuários que eles construíram, entendeu? Todo investimento foi feito neles, eles conseguiram, tipo, montar o Facebook, a estrutura dele toda, tipo, sem pensar na monetização inicial, mas assim que eles montaram um modelo de vender mídia paga, aí eles conseguiram, tipo, estourar na quantidade de dinheiro que eles ganham, obviamente. Mesma coisa com o Google, né? O Google, a principal fonte de renda deles é com os anúncios. Inicialmente eles só pesquisavam no Google e encontrava coisas que queriam, né? Indexaram na internet e tal. Quando eles vieram com a ideia de monetizar, eles já tinham o público que utilizava e aí com isso eles souberam tirar o dinheiro. Mas, obviamente, né? Se você não tem anúncio, você não vende nada, você não tem nada, dificilmente você vai ganhar dinheiro. Tem o Discord também, por exemplo. Os caras ganham dinheiro vendo emote. No Discord? Tem o Discord Turbo lá, que tem você pode, turbo, né? que você pode usar os GIFs, um monte de coisa nos canais que você não poderia com o Discord normal, mas não faz a menor diferença. Os caras ganham dinheiro. Então, mas será que eles ganham tanto assim? Eu não sei. Porque o Discord está crescendo muito, tipo assim, eu tô sempre vendo os stand deles gigantes de evento e tal, e será que é só isso? Tipo assim, será que não tem os investidores que estão pensando no tanto de gente que está usando o Discord? Essa sempre foi a minha dúvida, não sei onde que os caras tiram dinheiro, porque o servidor deles é muito difícil de cair, funciona muito bem. Não, o Discord é muito bom. E eles estão lançando muita atualização, né, agora. Estão melhorando sempre o produto, relacionado com o vídeo agora. Então... Se você comparar, por exemplo, com o Slack, é quase a mesma coisa. O Slack. Só que o Slack é pago. E é bem rápido, caramba. E faz a mesma coisa, ainda mais, porque tem áudio no fim, então, o Slack faz sentido, porque realmente, cara, ele deve ganhar bastante dinheiro. O Discord, não ser de graça e funciona tão bem, você só pode comprar o turbo lá que não faz diferença nenhuma. Eu, tipo assim, eu sempre quero comprar o turbo das coisas pra ter mais função. Tipo, Twitch, eu pego Prime, tudo eu pego a Premium. Só que o Discord eu olhei e falei, não, velho, tipo, não precisa. Mas ainda assim, isso ganha dinheiro, tá crescendo muito. Mais ou menos? Ô, Bruno, eu queria saber sobre questão de métricas, porque, por exemplo, às vezes a gente pega Facebook, por exemplo, quando a gente vai olhar as questões analíticas lá, a gente vai no número de likes, a gente tem alguns números, alguns são bem óbvios, e a gente consegue usar eles de forma natural, mas outros eles são só números, e a gente, principalmente a galera que está começando e tal, olha para aquilo e não sabe o que fazer. Então, como que foi sua experiência com isso? Como que você conseguiu entender o que as métricas estão querendo te dizer e usar elas da melhor forma? Então, o negócio da métrica no marketing digital é a chave, né? Hoje em dia, tipo assim, se pegar 3 anos atrás para cá, o tanto que facilitaram com as ferramentas de coletar os dados para fornecer os relatórios, isso daí fez muita empresa saber estourar trabalhando em cima desses dados. E aí, por exemplo, tem coisa que realmente não faz sentido nenhum, não serve para nada. Que nem no YouTube lá, às vezes eu entro no meu Analytics e ele fala que no último mês eu tive 48 anos de minutos assistidos. Tipo assim, o que eu quero saber disso? Quantos anos que dá o tanto de minutos que foi assistido? Mas às vezes, tipo assim, me coloca tantos milhões de minutos assistidos, aí já facilita um pouco mais para utilizar. Aí eles colocam, além de minutos assistidos,
qual que é esse minutos assistidos representa quanto a retenção do seu vídeo. Tipo assim, no total de vídeos que você publicou, tinha 100% de minutos. Os que foram assistidos representam 53% dos 100% que você publicou. Então, com um dado que não era nada para mim, eu consegui perceber que às vezes diminuiu o tamanho dos vídeos ou tentar fazer a pessoa ficar mais interessada no início, aumentaria essa retenção e aí, com isso, você conseguiria monetizar melhor no futuro, né? O Facebook, por exemplo, tem muitas métricas lá que nem coloca, tipo, número de likes, em postagem e tal, compartilhamento. Essa você consegue entender que é o engajamento, né? O engajamento é muito importante nessa página. E impressões também, que ele coloca lá, é bem importante para você ver o desempenho das suas postagens, comparando, tipo, o like, compartilhamento com impressão, etc. O que é importante você saber é montar gráficos, às vezes, do crescimento, porque você vê, às vezes, um dado seu que não representa nada agora, no futuro, comparando uma linha do tempo, você vai ver uma queda ou um aumento, e você vai ver algo que você fez de diferente, vai entender por que ele aumentou ou não. Então, tipo, dificilmente uma coisa que está lá não vai servir para nada. Lógico que às vezes tem, não serve para nada para você, mas pode servir para outra pessoa, para outra coisa. Então depende muito do seu produto, da sua rede social, do tipo de coisa que você está procurando. Tem alguma coisa em específico assim que você teve problema já? Não, então, a minha dúvida é mais, por exemplo, você olhou essa porcentagem de pessoas que assistiram o tanto de tempo do seu vídeo e você teve essa sacada que se você diminuísse um pouco o tempo, talvez fosse melhor. Mas isso veio de um insight, você pegou e estudou um pouco daquilo para ter essa percepção ou alguma ferramenta que ajudou? Sim, então, tem muitas coisas, né? Tipo, como eu falei, desde 13 anos eu estou batendo cabeça em rede social. Então eu aprendi muita coisa sem ninguém me falar nada, só intuição e tal. Mas eu sempre estou procurando estudar também, então isso é muito importante, porque tem coisa que eu demorei tipo 2 anos para perceber. Se eu tivesse pegado um livro grátis da internet, eu teria percebido na hora. Então, isso daí eu tive bastante problema em algumas redes sociais que eu já trabalhei, porque eu não sabia analisar muito métrica. Eu bati o olho nas que estavam na cara lá, que era número de seguidores. Putz, agora sim, agora cresceu. Mas não é bem assim. Em questão de ferramenta, o que tem mais hoje em dia vai pegar e montar um relatório para você. Vai montar um relatório que você vai ter que saber analisar. Então é até curioso, porque no meu TCC eu pensei em fazer uma coisa tipo, o YouTube parecido com isso, que eu estou fazendo. Ele vai pegar o seu Analytics, vai interpretar os seus dados e te dar algumas dicas que deve você fazer, de forma mais literal assim. Então eu acho que isso falta muito, uma ferramenta que te ajuda a analisar, te norteia, entendeu? Então hoje em dia é bem difícil de ter, mas a questão das métricas como eu falei, velho, você tem que estudar sim, muita coisa é natural, ainda mais quem mexe com computação, com matemática, alguma coisa assim, pega mais naturalmente. E com certeza todos os dados servem para alguma coisa, né? Às vezes tem um que parece que é inútil, mas depois você vai perceber que ele é importante. Alguém? Bom, galera, então a gente fecha nossa semana de informática com a palestra do Bruno. Antes só de liberar vocês, eu queria primeiramente agradecer a organização, agradecer ao Lucas, pessoal, a oportunidade que eles me deram, agradecer a vocês também pela paciência comigo aqui.